Olá, turma! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Hoje nós iremos estudar da página 22 a 25, tendo em vista que a página 24 e 25 já estudamos. Farei apenas uma pequena revisão desta página. Vamos lá? Pegue o lápis, a borracha, vamos estudar? Abram o livro de vocês na página 22. Vamos lá! Os continentes se movem. A camada mais externa do planeta Terra, que resfriou, formou os continentes, onde as pessoas vivem, e o fundo dos oceanos. Essa camada é formada por placas semelhantes a peças que se encaixam, que estão em constante movimento, chamadas de placas tectônicas. Por exemplo, há cerca de 250 milhões de anos, existia um único continente, chamado de Pangeia. Observe a imagem. Esta é a representação da Pangeia. Imagem da Pangeia, representação de um único continente. Com o passar de milhões de anos, esse continente foi se dividindo e suas partes se afastando. O movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Desse modo, chegou-se à distribuição atual dos continentes, os quais continuam se movendo muito lentamente, mesmo que não possamos sentir. Observem a imagem da representação da distribuição atual dos continentes. Por que os continentes se movem? Lembre-se de que o interior da Terra é muito quente, e é esse calor que causa o movimento do manto e, consequentemente, das placas tectônicas. Tal movimento também provoca outros fenômenos observados na superfície da Terra, como a erupção dos vulcões, terremotos e a formação de montanhas. Página 23. Seres no passado. Como você estudou, a Terra nem sempre foi como é na atualidade. Além das mudanças na posição e no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontradas em nosso planeta também mudaram. Plantas, animais e micro-organismos que viveram no passado desapareceram há milhões de anos. Assim, como aconteceu com os dinossauros, outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morreram, o que é chamado de extinção. Nós apenas conhecemos esses seres vivos pelos vestígios que eles deixaram nas rochas espalhadas pelo planeta. Observe, nós temos a imagem de dois fósseis, do peixe e da planta. O que são fósseis? Os restos de marcas e vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis, sendo sua formação um processo difícil e raro. Observe a imagem do peixe, aí o fóssil do peixe e o fóssil de uma planta. Os profissionais que trabalham procurando fósseis são os paleontólogos. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres que já morreram viraram fósseis. Da imensa variedade de seres que existiram na Terra, poucos se fossilizaram, ou seja, a maioria deles foi se decomposta ou destruída. Você sabia que, além de restos de seres vivos como os ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis que são fezes petrificadas de animais, chamadas de comprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender, por exemplo, do que os dinossauros se alimentavam e como viviam. Página 24, iremos fazer uma breve revisão do qual já estudamos. Número 1. Com base no que você estudou, é possível dizer que a atual disposição e o formato dos continentes são definitivos ou que ainda podem mudar?
Então, como já estudamos anteriormente, a atual disposição e o formato dos continentes ainda podem mudar, porque eles ainda estão em constantes movimentos. Número 2. O livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Jules Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro do nosso planeta. Letra A. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente, isso é possível? Pinte a resposta correta. Não, pois o centro da Terra é muito quente, como já estudamos, e o ser humano não consegue sobreviver ao calor extremo. Nós temos a tecnologia avançadíssima, mas não podemos chegar à Lua. Página 24. Agora faça um desenho que represente como é o interior e a superfície da Terra. Então, como já estudamos, são 3 camadas que a Terra possui: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é a camada mais externa que sabemos. O manto, que são os mares que estão na crosta terrestre, e o núcleo é a camada mais quente e a mais interior do nosso planeta Terra. Número 3, nós iremos enumerar de acordo com a ordem que cada um desses acontecimentos ocorreu. Lembramos que tudo iniciou com os vulcões em lavas, depois foi com os micro-organismos no fundo dos oceanos, logo após veio os dinossauros e agora depois o ser humano. Número 4. Por que as folhas e suas marcas apresentadas nas imagens ao lado não podem ser consideradas fósseis? Porque os fósseis são os registros de seres vivos que existiram há milhares de anos. Por isso, uma marca de um organismo recente não é encontrada em um fóssil. Número 5. Sobre os fósseis, marque um X nas alternativas corretas. Letra A. Restos, marcas e vestígios de seres vivos preservados em rochas há milhares de anos são chamados de fósseis? Sim. Letra B. Não é possível identificar os fósseis, pois eles correspondem a organismos em que os seres humanos não conheceram? Não, é impossível. Então, não marca nada. Letra C. A formação de fósseis é difícil e rara, pois os corpos dos seres vivos geralmente são destruídos no ambiente depois de sua morte. Certo, afirmativa correta. Letra D. Os registros dos fósseis comprovam que o planeta Terra foi sempre igual e apresentavam os mesmos seres vivos? Não, os seres eram diferentes do que eram hoje. Vocês sabiam que os continentes dos planetas se movem? Sim, é verdade. África, América, Oceania, Europa, Ásia, Antártida, os continentes que conhecemos atualmente estão todos se movendo. Pois é, vejam as imagens dos continentes. E a parte do planeta Terra que se move está na crosta terrestre, que é a camada mais extensa do nosso planeta. Mas isso vocês já sabem, não é? Há milhões de anos atrás, essa camada, a crosta terrestre, resfriou, ou seja, diminuiu muito sua temperatura e formou os continentes onde nós vivemos. Todos os seres vivos, além dos oceanos e dos fundos dos oceanos, essa camada contém placas que chamamos de placas tectônicas. E essas placas, elas se encaixam como um quebra-cabeça. E como se fosse um grande quebra-cabeça, mas elas estão se movimentando. Lembre-se que a Terra tem 3 camadas em seu interior. Temos o núcleo, que é a camada mais interna do planeta Terra. Nele, as temperaturas são ainda mais altas que no manto. A movimentação ocorre porque o manto, que é uma camada superficial intermediária da Terra, se movimenta e, com isso, acaba movimentando essas placas tectônicas que estão flutuando sobre o manto. Então, movimentam-se o manto. Movimentam-se também as placas tectônicas e isso também acaba se movimentando todos os continentes.
Mas esse movimento do manto também pode gerar alguns fenômenos que conseguimos perceber. A crosta terrestre é formada por rochas e é sobre elas que os seres vivos se desenvolvem. Sua profundidade pode variar dependendo do local. Além das mudanças dos locais dos continentes, também ao longo do tempo houve a modificação dos seres vivos que existiam no nosso planeta. Então, alguns seres que existiam já morreram, não existem mais no nosso planeta. Então, eles são chamados de seres extintos, como é o caso dos dinossauros. Estão mortos, ou seja, todos eles estão extintos. Isso também pode ocorrer com as plantas. Elas deixaram de existir, deixaram apenas marcas, vestígios e restos que chamamos de registros fósseis, que são muito difíceis de ser encontrados. Vocês podem estar observando, nós temos alguns registros fósseis. E esses registros, eles são marcas muito antigas, a maioria acaba se perdendo com o tempo.